Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, é, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Esse cara aqui, eu era um grande fã, né, dele, e admiro até especialmente pela coragem que ele tem, né, de falar exatamente o que ele pensa, etc e tal, mas de uns tempos para cá, assim, logo no primeiro ano lá do Bolsonaro e tal, eu coloquei assim na turma dos delirantes, aquela turma ali do Reinaldo Azevedo, bababá, bababá, que assim, eles praticamente a turma dos isentões, mas eles assim, acho que foram além até, porque os isentões, de certa forma, eles até deram deram um pequeno período assim de carência, né, para o Bolsonaro. Esses não, na minha opinião, deliraram porque o que eles analisam é completamente lunático, assim, entendeu? Mas enfim, tem muito tempo que eu não vejo, né, um videozinho dele. E vamos ver, vamos ver qual é o grau, né, de delírio que ele se encontra ultimamente. Olá, estamos OBS, o vídeo tem 42 minutos, claro que eu vou colocar acelerado e tal, mas provavelmente vai ficar longo isso aqui. começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, né, no meu canal, o Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Sempre faço aquele convite inicial e já estamos chegando a 410 mil, né? Muito obrigado pelo número de inscritos. Se você não se inscreveu ou se inscreveu, conhece alguém e gosta do meu canal, é fácil lá, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, né? Coloque like lá no que vocês gostaram, use da página dos comentários, e é muito legal os debates que vocês desenvolvem, né? Tem muitos vídeos com 2 mil comentários, 3 mil comentários, e isso é muito difícil de encontrar em outros locais, onde há lives semelhantes a essa, ou no debate político de grandes jornais, né, de sites. Então, eu agradeço muito a todos vocês e os convido sempre à plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá encontrarão os cursos de história que eu estou oferecendo. O primeiro é a História da Ditadura Militar no Brasil. Nós já estamos editando o segundo, logo também haverá um terceiro e assim por diante. Espero que vocês gostem. E tem todas as informações, né, por lá. Bem, hoje é um dia bem variado e com muitas notícias e, na verdade, é como se a gente estivesse formando um quebra-cabeças. De cara, eu já observo o seguinte: essa galera, né, que tava com toda a pompa e tal, quando o Moro saiu, né, e tal, e achava que o governo não tinha chance de prosperar, e sem o Moro, bababá, bababá. Cara, o semblante dele já é meio que de decepção, sabe? Do tipo, cara, não tô acreditando que o cara não cai. Político dessa mais grave crise da história do Brasil republicano. Nós estamos vivendo em meio à crise e poderemos daqui a alguns A mais grave crise, ele simplesmente ignora todo o segundo mandato da Dilma. Cara, era um escândalo de corrupção, não era tipo assim todo mês, não. Era praticamente todo dia. Todo dia tinha um escândalo, e não era assim escândalo do tipo, né, tipo o mensalão, né, que filmou o cara, sei lá, recebendo 3 mil reais. Não, não era isso. Era coisa de milhões. Era coisa tão absurda que a gente achava que não tinha mais como superar aquele escândalo do, sei lá, do dia anterior, da semana anterior, mas superava, e superava com folga.
refletir sobre isso. Certamente haverá muitos livros na história da política, na sociologia, na antropologia, livros de memórias, um monte de coisa. Espero que não tenha aquela hegemonia que teve, né, durante esse período agora, que provavelmente foi registrado um monte de fatos errados. A gente pelo menos vai tentar combater isso, especialmente, inclusive, esses vídeo-respostas também é uma parte para não deixar uma narrativa hegemônica dominar pelo menos o registro dos fatos, né? De jornalismo político de intervenção imediata, sobre essa crise que nós estamos vivendo. Nós não vivemos nunca ao longo da nossa história republicana, desde 15 de novembro de 1889, até agora, uma crise tão grave, né? Crise tão grave, não tem um escândalo de corrupção, pelo menos na alta cúpula do governo. Mais de 1 ano e meio, zero. É inimaginável até. Eu sinceramente não imaginava que não ia ter durante todo esse tempo. E aí é a maior crise política. Tá bom, vamos nessa. Tanto na esfera da crise sanitária, que não se compara em 1918 à gripe espanhola no segundo semestre, mais em especial em setembro, outubro, não se compara aos efeitos do Covid-19. Há uma crise... Mas por causa da paralisia radical, né? Que aí afetou diretamente a economia de uma forma realmente inimaginável. Bom, já vi que eu vou pausar diversas vezes aqui, porque realmente, cara, os delírios, acho que os delirantes são os que mais me irritam, porque assim, a canhotada, né, os esquerdistas, não sei o quê, a gente simplesmente abstrai, porque a gente sabe que é uma coisa manipulada, né? É uma coisa completamente arquitetada, montada. Nesse caso, não, nesse caso na minha opinião, é um delírio grave. Porque assim, ele até certo ponto, não estou falando assim, porque quando ele batia no PT, não era isso. Em alguns determinados pontos, ele analisava a coisa de uma forma bem coerente. E agora, eu não sei exatamente qual é o motivo, porque eu, sinceramente, eu acredito piamente que o que ele fala é o que ele acredita, não é nada do tipo, me macumunei com tal partido para criar essa narrativa e tal. Não, isso daqui eu não acredito sobre ele. Eu acredito realmente delírio. Reinaldo Azevedo já não sei, mas esse aqui eu já acredito delírio. Assim também como o Conde, né? Que eu volto e meio faço comentários dos vídeos dele, assim como o Conde. Eu também acredito que não seja mau caratismo, vamos dizer assim, entendeu? Econômica é a mais grave recessão da história do Brasil republicano, não há nenhum paralelo na nossa história. Temos uma crise político-institucional que é a mais grave porque ela é mais profunda e mais extensa no tempo. Realmente tem uma crise institucional, porque as instituições não estão mais no bolso do governo. No choque entre as instituições, o executivo combatendo sistematicamente, e hoje mesmo, né? Ele também esquece o fato, as instituições, certo? STF, Congresso, etc. Ele só esquece sempre de mencionar o fato, porque assim, como se a gente tivesse pessoas ilibadas lá e tal, né, pensando na República. Não, eles estão pensando desde o dia 2 de janeiro, eles estão pensando 100% em como reverter tudo aquilo que estava sendo feito, não só de renovação, mas também das prisões, das punições, e eles não estavam querendo deixar chegar até eles, e eles foram bem-sucedidos nesse sentido. Né? E vamos lembrar o seguinte, o governo do Bolsonaro, assim, claro, não foi uma ação do governo, foi uma ação da instituição aí, Polícia Federal, né, Justiça, etc e tal, começou, eu não sei se foi em janeiro ou fevereiro, mas começou com prisão do Temer, só para ver o grau da situação. Aquele ali foi o cartão de visita. Você acha que os caras não tremeram na base quando viram aquilo? Por isso que teve essa reação desesperada de todos darem as mãos. Inclusive com o que determina a Carta de 1988, sistematicamente um combate contra as instituições feito pelo presidente da República, algo nunca visto na nossa história, não só pela agressividade e pela tentativa de impor um regime ditatorial no Brasil, bem como pela extensão. Novamente, a agressividade, primeiro, que é sempre reativo, segundo, ele não está tratando com pessoas, né, republicanas que querem o bem do Brasil, não, ele está vendo as coisas que estão sendo feitas, aproveitando pandemia para contratos sem licitações, que todo mundo sabe que isso aí é o paraíso dos corruptos.
no tempo, desde que ele assumiu o governo. Em janeiro do ano passado, ele foi sempre atacando instituições, mas foi aumentando esses ataques porque nunca encontrou resposta suficiente. Sociedade civil muito leniente, os partidos lenientes, liderando. Sociedade civil leniente, partido... só pode estar de brincadeira. Sociedade civil está saindo na pandemia para defender o governo, porque está vendo, acompanhando de perto, como nunca antes também acompanhou, e está entendendo o que está acontecendo. Como é que a sociedade está leniente? Talvez esteja leniente os que não entram na narrativa sendo montada pela imprensa, porque a imprensa agora também, e ele aí sim faz parte dessa, vamos dizer assim, desse conjunto, né, que querem o presidente derrubado a qualquer custo, porque tem uma implicância com o presidente. Algumas coisas o cara faz errado? Óbvio que faz, mas tá milhões de vezes melhor do que qualquer coisa que a gente teve antes. Lenientes, e ele foi avançando até nós chegarmos agora ao mês de maio, né, num momento gravíssimo que nós vamos inclusive retomar no nosso encontro uma discussão sobre a questão do exército e a política no Brasil, que me parece ser esse um dos fulcros, são vários, não existe um, né, porque é uma conjunção de crises. Esse também é outro problema, dentro dessas crises, da sanitária, da econômica, da política institucional, tem subcrises, portanto é um momento muito complexo, né, e que exige uma reflexão ponderada e encontrar caminhos, né, não existe um, mas no plural, de saída dessa crise, e o mais rápido possível, sob pena, insisto, de nós estarmos assistindo o suicídio de uma nação, né? E os dados que eu apresentei outro dia, posso até voltar, sobre o crescimento do PIB por décadas, né? Eu posso até retornar a isso. Lembra que das 12 décadas, desde 1901 a 1910, crescimento do PIB 51%. Aí foi subindo, crescimento por décadas, 1951, 1960, 103%. Aí caiu um pouco para 82% na década posterior. Aí 71, 80, 1980, 128%. Aí cai 1981, que é chamada década perdida, 1990, 16,9%. Sobe um pouquinho em 1991, 2000, 29,4%. 2001, 2010 sobe um pouco mais, 43,6%. E em 2011 a 2020, que é a década, né, corretamente contada, 1,9%. 1,9%. Isso quando já tivemos em décadas crescimento de 128,8%. Nós temos nessa década, né, que está findando, 1,9%. E com um cenário terrível para o início da próxima década, em 2021, e também, no mínimo, para 2022. Portanto, é uma situação extremamente preocupante, que deveria o Brasil inteiro estar discutindo isso em grandes fóruns, debates, mas infelizmente nós vivemos uma letargia da sociedade. Sim, não está discutindo porque a imprensa estava 2 semanas batendo na questão do exame, que se comprovou negativo, inclusive, 2 semanas enchendo a porra do saco. Aí depois eu ainda fui descobrir que foi o Estadão que entrou com um processo, com uma ação para saber, para o presidente divulgar o exame. É uma coisa tão surreal que é inacreditável. E aí depois tinha a questão do Moro, querendo saber a bala de prata e o caramba 4. E se o presidente apertou mão, não apertou mão de ninguém, cara, ele não pode ter a convicção dele? Civil, e é necessário que ela acorde. Então é uma situação muito complicada. Eu vou dividir, grosso modo, em 3 partes a nossa conversa, o nosso diálogo hoje aqui, né? Primeiro, a discutir as questões mais importantes, que me parece, que é a questão da crise sanitária, que é gravíssima, que nós estamos vivendo. O ministro Mandetta, ex-ministro da Mandetta, excelente ministro da Saúde, sério, e que acabou, é o único caso em países que tiveram um surto no Ocidente do Covid-19, que saiu por estar construindo uma política sanitária competente, frente a um presidente marcado pela ignorância, né, pelo desinteresse do trabalho, pela falta de estudo, questões que eu falo todo dia, cercado por um grupo de pessoas que desservem a República, que eu chamo de caterva. Muitas vezes as pessoas entendem isso como se fosse uma gozação, mas é coisa séria. Temos uma caterva que cerca um cidadão que conspira diuturnamente contra a Constituição e que não trabalha. Quando eu uso o mandrião, uma expressão... Não trabalha, o cara trabalha 7 dias por semana. Sinceramente, eu realmente, assim, eu não vi nem o cara tomando, sei lá, folga de uma semana, mesmo porque nem dá. Ainda mais ver que pandemia aí, de sei lá quanto tempo esse negócio vai durar. E toda hora querendo derrubar o cara. Como é que o cara não trabalha? Isso aqui é a coisa que mais me deixa irritado. É falar que o cara não trabalha. Ou em desuso, mas da língua portuguesa, é que ele não trabalha. Então nós temos uma pessoa, um ignorante, um desequilibrado, pouco afeito. Fora que ele dá entrevista praticamente todo dia. Todo o santo dia o cara dá entrevista. Pô, aquelas lives semanais, eu acho de um valor do caramba, dando satisfação para a população, diretamente para a população, sem passar por nenhum canal. Trabalho despreparado na maior crise da história do Brasil republicano. Uma situação complicada. E o ministro Mandetta, em entrevista à CNN Internacional, disse que o surto, eu anotei aqui, fiz questão de anotar, só está no começo.
Só está no começo, né? Bom, aí é uma opinião dele. Eu não sou especialista, ele também não, ninguém é especialista nessa porra. Agora, o que a gente pode ver, pelo menos olhando assim o gráfico, né, pelo menos, é que parece que está num final de escalada. Então, se está no início, é uma aposta arriscada. Vão ter muito mais mortes? Vão ter muito mais mortes. Agora, que está no início, uma aposta arriscada. Agora, também, se concretizar, o cara sai vangloriado, né? Falou algo que nós já colocamos aqui, que a China já está retaliando, né, na questão de equipamentos referentes ao enfrentamento do coronavírus, é evidente, né, e fez uma série de considerações extremamente importantes, e é daquilo que ele disse quando era ministro, e nós sempre comentamos aqui, e da gravidade que nós estamos vivendo. Para São Paulo, tem 6 UTIs, 6 hospitais que as UTIs já estão sem vagas. 6 hospitais que as UTIs já estão lotadas. Nós estamos muito próximo do colapso. Muito próximo do colapso. E muita gente da população não acredita. A impressão é que dá que só vão acreditar quando tiver as pilhas de cadáveres. É a impressão. Porque não acredita. Nós estamos muito próximo do colapso, né? A situação é muito grave. Por outro lado, o Osmar Trevas, aquele que está querendo ainda ser ministro, quer derrubar o Taish agora, e que derrubou o Mandetta, disse que o ápice, lembra? Como esse homem é irresponsável. Cara, tem mais ou menos... Tem 2 meses de paralisação. Cadê os hospitais de campanha? Que iam ser montados já, a toque de caixa, o caramba, 4 e tal, não sei o quê. Por que esses leitos não foram disponibilizados? Falta de estrutura do governo? Pelo menos aqui, o governo de São Paulo é o mais bem estruturado. Tem que ver essas questões também, né? Ele disse que o ápice do Covid-19, lembra? Nós comentamos aqui, olha a live, foi dia 8 de abril. 8 de abril. Isso quando a curva não para de crescer. Que absurdo, que irresponsabilidade. E isso é que deixa a gente mais triste, né? A irresponsabilidade, né, de políticos oportunistas, né? E no momento que nós vivemos essa situação tenebrosa. Falando nisso, já que nós estamos falando de saúde, vale a pena só destacar muito rapidamente que o ministro, hoje teve a coletiva agora do gabinete de crise, e lá não estava o ministro da saúde. Onde está o senhor Taish? Por que ele aceita fazer esse papel? É um papel triste, porque os militares tomaram o Ministério da Saúde, que ali ninguém entende de saúde pública. Ninguém tem a mínima experiência. Tomaram daquilo de assalto o Ministério. Não, eles não entendem de saúde pública, entendem de guerra. Não é uma guerra isso? Não era isso que vocês estavam falando, que era uma guerra contra o inimigo invisível e tal? Eles entendem de guerra. Essa questão, inclusive agora, para o nível de Ministério da Saúde, o que tem que se levar em consideração? Logística, como é que chega material em tal lugar, etc e tal. Se acha que realmente o Exército não entende disso, aí também é querer tirar a gente para otário. Da saúde. E o ministro, que não é um especialista em saúde pública, nós sempre falamos isso aqui, está fazendo papel de bobo, inclusive sobre a questão da cloroquina. Ele que criticou corretamente a cloroquina, agora está sendo obrigado e vai ser obrigado a aceitar a cloroquina. Assistam no nosso canal a entrevista do Dr. Fernando Maluf e as referências que ele faz na entrevista à questão da cloroquina, que é algo seríssimo, 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 seríssimo. Também, nessa tragédia que nós estamos assistindo, relatos todos muito tristes sobre o Covid-19, algo que nós já falamos aqui e já tínhamos dito, que a União Europeia está colocando já a possibilidade de proibir a entrada de brasileiros. Nós não falamos isso aqui? Que nós seríamos carimbados com países infectados? Falamos com antecedência, hein? Hoje a Folha de São Paulo, leiam, né? Está lá, está pensando como tratar a questão dos brasileiros. Porque essa ação criminosa do Bolsonaro, o mundo inteiro está tomando conhecimento. Hoje o Brasil é uma África do Sul na época do Apartheid. O Brasil é um estado pária na comunidade internacional. Um estado pária. Ninguém quer saber do Brasil. E é incrível que as pessoas não entendam, não tenham noção disso. Ou tenham um absoluto desinteresse por tudo isso. Porque quando isso diminuir, é difícil falar que não vai ter um ponto final, porque vai ficar sempre o resto do Covid-19, o Brasil não vai ter mais inserção nessa nova ordem internacional, desse novo normal, que ninguém sabe o que será. Isso é sério. Hoje eu estava lendo aqui, está no Globo, o que estão fazendo com a Fundação Alexandre de Gusmão do Itamaraty é um crime. Olha a fonte do cara, o Globo, ainda tem coragem de citar isso. Bom, vamos lá. Pelo Beato Salum, um crime. Né? Só põe gente vinculada ao marginal que vive nos Estados Unidos. As pessoas falando dos maiores absurdos. Eles estão destruindo o Estado brasileiro. O Brasil pede socorro. O Brasil está emitindo sinais de SOS. O nosso país está sendo destruído por uma malta que tomou o poder. Cara, a gente está emitindo sinal de SOS, mas é para dar um basta nessa narrativa sendo orquestrada e coordenada pelos órgãos de imprensa de sempre, que não ficam satisfeitos se não tiver PSDB no poder. Essa que é a realidade. Todo mundo sabe disso. Institucionalmente, mas quer destruir o Brasil e impor uma ditadura. O Brasil pede socorro. É isso. Impor uma ditadura, todas as ações do Bolsonaro são na direção de liberdade, mais liberdade para as pessoas.
todas as ações dos governadores, especialmente os inimigos do Bolsonaro, são ditatoriais. E ele não tem coragem de falar um pio sobre isso. É inacreditável. Eu estava lendo a matéria sobre o Itamaraty, está no Globo, leiam. É uma coisa inacreditável, está estou me referindo à edição eletrônica. Eles puseram lá um monte de bobalhões, gente louca, maluca, gente de hospício, como a gente diria antigamente. Quem não pensa na linha que ele pensa é bobalhão, é que não sabe nada, não aceita uma forma diferente de pensar. Você acha que o pessoal realmente do Itamaraty é despreparado e ignorante? Você acha que alguém passa no Itamaraty dessa forma? Claro que não. Só que ele não consegue, realmente ele não consegue conviver com posições contrárias a dele. Abriram o Charcot, o Pinel e levaram tudo para o Itamaraty. E puseram na Fundação Alexandre Guzmão com teorias conspirativas. A gente diz que não existe o Covid-19. É muito ingênuo. Tem que ser muito ingênuo. Com tudo que está saindo, Obama Gate, o caramba, ninguém toca no assunto de Obama Gate. Um dos maiores escândalos mundiais políticos. E o cara tem coragem de falar que é tudo conspiração e tal. Os documentos que estão saindo sobre a China, as parcerias que a China está fazendo, inclusive aqui no Brasil, com a Globo, com a Band, é tudo conspiração? Conspiração comunista. E tudo isso feito em instituições de Estado. A Damares, agora acho que estava lá no Nordeste, foi visitar uma cidade, um hospital, e disse que lá está tendo um milagre naquele hospital. Meu Deus, o que aconteceu conosco? Cara, nem consegue respeitar a fé alheia, e olha que eu sou ateu, não consegue respeitar a fé alheia, e se não fosse isso, de repente é o modo de falar, até isso rola implicância intelectual, é óbvio, né? Aconteceu com o nosso país. Bem, o Brasil, enquanto isso, no noticiário de hoje, a taxa de contágio, é o dobro do aceitável internacionalmente. E a mais alta entre 54 países. São dados irrefutáveis, né? A cloroquina, o Bolsonaro, que é o agente da morte, né? Ele continua insistindo e vai querer de qualquer jeito aprovar. E eu lembrei, tantas coisas que eles falam, né? Lembra? Ele falava do nióbio, né? Tantas que depois falava da urna eletrônica. Ele tem obsessões, é um homem doente, né? Lembra do grafeno? Ele cismou ano passado com o grafeno, nunca mais falou em grafeno. E esse doente, não... Cara, como é que ele vai falar em grafeno num momento desse? Como é que ele vai falar em grafeno num momento desse? Imagina se ele agora, no meio de uma pandemia, ele chega e fala sobre grafeno. Aí mesmo que vocês iam descer o pau no cara, que vocês já dessem o pau sem motivo. O problema não é uma agressão. O doente tem que ser tratado, mas não na presidência da República. Ele comete ações sucessivamente criminosas contra os interesses nacionais. Viola o Código Penal, viola a legislação brasileira, a Lei de Segurança Nacional de 1983, viola a Constituição. E nada acontece. A gente vai empurrando com a barriga, achando que vai resolver o problema, não. Porque, como diz o ex-ministro Mandetta, o surto só está no começo. Só está no começo. Nós, nesse ritmo, logo seremos o segundo no mundo em contato. Na opinião dele, tem diversas pessoas que não pensam igual a ele. Pensam que inclusive como exemplo hoje Materra, né, pensam que a pandemia vai seguir o rumo natural de outras pandemias ou epidemias, né, que vai ter uma fase ali de platô e vai começar a descer naturalmente por causa da imunização de rebanho. Mas ele ignora tudo isso. Ele acha que só tem uma interpretação. E não tem. Pode não ser até a majoritária, mas também não é, por exemplo, 60%, sei lá, 90% pensa isso e 10% pensa ao contrário. Não, é alguma coisa tipo 60-40, 70-30, não é alguma coisa para se descartar. Em mortes, só atrás dos Estados Unidos. É inacreditável. Também nessa questão de cloroquina, daquelas maluquices do governo, e o astronauta, o vendedor de travesseiro? Lembra que aproximadamente um mês... Cara, o astronauta, ele tem acho que deve ser o menor orçamento dos ministérios, deve ser coisa de 500 milhões. O que ele vai contribuir nesse momento? Ele estava tocando lá as pesquisas, que se eu não me engano era na Unicamp e tal, e estava aguardando com cautela o resultado das pesquisas. Agora ele quer o quê? Que o cara se antecipe? Vamos ver. Numa coletiva, ele disse que ele tinha descoberto um remédio, que já estava tudo... Que mentira, cara! Ele não falou nada que tinha descoberto o remédio. Ele falou que pesquisas bem avançadas estavam sendo realizadas na Unicamp. Para que fica transformando
alterando, manipulando a fala das pessoas que você não gosta. Certo, já tinha descoberto o remédio. Ô, astronauta, e aí, o vendedor de travesseiros? Cadê o senhor? O senhor sumiu? O senhor é ministro ainda ou não? Tá vendendo travesseiro? Cadê o remédio milagroso? Não, vocês vejam o nível de gente que tá no governo, essa gentalha. É um negócio assim inaceitável. E a gente tá empurrando com a barriga. Cadê as elites políticas? Ninguém sabe, ninguém viu. As elites empresariais. Até botou. Elite política. Lula e FHC. Em parte delas daqui a pouquinho. A sociedade civil, nada. Nós estamos achando que vai ter um milagre, ou que o Jair Bolsonaro vai no caminho de Damasco, ele vai se converter à democracia. Primeiro, não pode nem dar o exemplo de caminho de Damasco, porque ele nem sabe o que é o caminho de Damasco, nem quem é o Paulo, não sabe nem nada. Nós estamos falando com um homem que é a ignorância em pessoa, é a idiotia em pessoa, é o incitatus. Porém, nós não estamos no Império Romano, que poderia ter o Calígula como imperador que colocava o seu cavalo. Idiota. Ele simplesmente conseguiu chegar à presidência sem apoio de ninguém, de nenhum partido, sem apoio financeiro, 3 milhões contra 700 milhões, e ele é um idiota. No Senado, colocaram como cônsul, porque aquela estrutura funcionava, independente do imperador seu Calígula, né? Aquela tragédia e tal. Porém, nós aqui não temos a estrutura do Império Romano naquele momento, né? Não é possível. Nós assistimos tudo isso. E estamos assistindo. Bem, no meio disso tudo, o Bolsonaro não parou hoje. Hoje ele estava... Quer dizer, trabalhar que é bom nada. Ele só cria problemas. Cria sempre fumaça. Porque ele é um homem preguiçoso, mandrião, né? Irresponsável. Saiu um fracassado do exército. Ele foi condenado por terrorismo. Foi preso por insubordinação. Ele é o exemplo do mau soldado, do incapaz. Bem, esse senhor, hoje ele estava para cima e para baixo falando, tem várias coisas que eu vou aqui tocar. A questão dos exames, queria só de passagem lembrar a questão dos exames. É muito estranho. Primeiro, o uso de 2 codinomes, né? Inclusive um do menino, de um garoto. Essa pessoa, né, esse cara, está simplesmente duvidando, não só da palavra, né, do Bolsonaro, que ele tinha falado já que tinha dado negativo, mas os próprios resultados oficiais. Ele está duvidando de um resultado oficial, sendo que ele foi o primeiro a concluir a questão do Adélio, que era um lobo solitário, antes de qualquer pessoa ter qualquer informação sobre o negócio. Olha o nível da falta de coerência. É inacreditável. Estranhíssimo. Estranhíssimo o Hospital das Forças Armadas permitir uma ilegalidade. Ninguém vai processar. Permitiu um exame e falsa identidade. 2 exames, falsa identidade. E o RG, CPF. Falsa identidade, pseudônimo. Ou você é tão, sei lá, limitado que não consegue imaginar que a pessoa, presidente da República, usou o pseudônimo justamente para não ter nenhum vazamento de informações, especialmente para essa imprensa que ama atacar o governo, especialmente sem motivo. Não é legítimo isso? Usar um pseudônimo para proteger? E não é nem só se proteger, não, é de repente proteger até o Estado, porque qualquer coisa que acontece é bolsa que sobe, bolsa que desce, é dólar que sobe, dólar que desce, o caramba 4. Tem que usar pseudônimo, sim. Correspondia ao do Bolsonaro. E o terceiro exame, o do 05, olha, 05, quer dizer que o Hospital das Forças Armadas permite que alguém venha e escreva lá o 05? Pior, olhem o exame, não tem RG, não tem CPF, não tem data de nascimento. E quem é aquele exame? E quem é o exame do 05? E o Hospital das Forças Armadas permite isso? Um médico assina um documento assim? Será que o médico tinha conhecimento que era falso a identificação da pessoa? 05, os 2 nomes falsos? A que ponto nós chegamos, meu Deus? Vocês já perceberam? Já pararam para pensar, conversaram com seus amigos, seus familiares? A que ponto baixo nós chegamos? Além disso, como nós já falamos aqui, a questão do risco para os investidores estrangeiros. Hoje também os jornais falam, mas nós cantamos essa bola. Agora ele está preocupado com o investidor estrangeiro. Antes, sempre falava, quem é esse tal mercado e tal, não sei o que. Não, agora tudo virou preocupação. Tudo que ele recriminava antes, ele consegue dar um jeito de virar uma preocupação e ser um grande desastre, né? Agora ele está preocupado com os investidores estrangeiros. É inacreditável mesmo. Há mais de um mês. Veja os vídeos. Alguém que tivesse um fundo para investir, olharia o mundo, vai buscar onde há oportunidades econômicas e estabilidade política, não é verdade? Vai colocar num país que vai ter uma recessão de -6, -7, -8, e onde está o Bolsonaro na presidência, onde não há perspectiva de sequer a médio prazo sair da crise econômica, não vai pôr dinheiro aqui. Então as agências estão falando, não coloque dinheiro no Brasil. Algo que nós já tínhamos falado aqui antes. Não sei se eles estão nos assistindo, porque muitos nos vêem no exterior. Obrigado, agradeço a todos, né? Mas tá aí. A coisa tá, então não tem conversa. O Bolsonaro é a fonte principal da instabilidade política no Brasil. Enquanto ele estiver na presidência, não tem saída. A crise vai se aprofundar. Percebam, de semana para semana ela está mais grave. Note, ela está mais grave. Os fatos, não é uma interpretação dos fatos. Os fatos por si só mostram isso. Ela está mais grave só na narrativa da imprensa. Porque o restante da população toda não está achando mais grave.
fica um pouco alarmado com essas mortes e tal, não sei o quê, do Covid e tal, não sei o quê, que realmente, assim, 24 horas por dia, massificando, né, essa informação na cabeça, realmente tem uma hora que entra por osmose. E aí as pessoas ficam alarmadas. Agora, em relação à instabilidade política, sem dúvida, pelo menos, sei lá, colocar aí os apoiadores todos, com certeza, mas uma parte ainda dos que, sei lá, ainda não são apoiadores completamente, tipo isentões e tal, sei que, uma parte deles faz o raciocínio de que a gente melhorou muito. E ainda envolvendo o Bolsonaro, nós vimos que a questão do Rio de Janeiro continua sendo controversa, da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro, da Superintendência, né? Porque havia 19 familiares dele sendo investigados. 19. Portanto, o que reforça é que ele queria ter o controle da Polícia Federal para proteger a sua família de investigações feitas por uma instância de Estado, que ele quer transformar num braço do poder dele, pessoal, nem da presidência da República, mas dele, para encobrir crimes que ele e a família cometeram. Né? E ele aproveitou... Já está colocando que ele cometeu crime. A leviandade desse pessoal é sem limites. É sem limites. Não tem um pingo de receio de pelo menos encaixar uma palavra que deixe dúvida. Não, já dá com toda certeza. Vai ser derrubado. Essa medida provisória, tenho certeza. Primeiro ela tem que ser aprovada depois pelo Congresso. Mas o STF vai derrubar a medida provisória publicada nessa quinta. Ela foi considerada pelo excelente ministro do STJ, ex-ministro, né? Já aposentado. Diz ele que a medida provisória publicada nessa quinta é obscura e visa proteger agentes públicos que cometeram irregularidades. Gilson Dip, é o G1 que eu estou usando, afirmou que a MP pretende proteger essencialmente agentes do Executivo, inclusive da Presidência da República. O texto da medida provisória livra de punições ações tomadas sobre a pandemia do coronavírus. Ou seja, eles já estão preparando um arcabouço legal, porque sabe que pode sair da presidência, e sair da presidência ele pode terminar sabe aonde? Algo que eu já cantei a bola aqui em Bangu 8. Eu acho que ele está nos assistindo, ou a caterva que o cerca, porque a produção dessa medida provisória é uma tentativa de criar mais um anteparo legal para a cadeia. Porque ele saindo do governo, ele sabe que pode terminar em Bangu 8. Algo que eu já tinha dito aqui. Ele só esqueceu de mencionar, quer dizer, esqueceu muito entre aspas, que provavelmente foi proposital ou é mal informado que não sabe dessa informação. Essa medida provisória nem veio da presidência do Planalto, veio do Ministério do Ministro da Economia, do Ministério da Economia, porque está querendo deixar a caneta, segundo o Constantino pelo menos falou, né, hoje no 3 em 1, eu achei bem interessante a análise dele, a caneta de assinar e aprovar as coisas mais leve, ou melhor, para justamente dar agilidade, em vez do servidor público ficar com muito receio em liberar as coisas com a pressão, etc e tal, e depois realmente ter que pagar um preço muito alto por isso. Bom, mas essa questão também, essa medida provisória, realmente ela é meio polêmica, né? Eu realmente não tenho muitas informações para me posicionar sobre isso. Mas enfim, vamos lá. A medida provisória justamente é a medida provisória 966, né? Ela justamente tem esse objetivo. De impedir a devida, eu vou agora ler o ministro Gilson Dip, excelente ministro, diz ele, ex-ministro do STJ, diz ele, essa medida provisória ela tem endereço certo. Ela quer proteger agentes públicos, em essencial do Executivo, e eu diria, até do próprio presidente da República, porque é uma medida desnecessária, autoritária, obscura, que visa proteger o agente que tenha praticado um ato com dolo. O ministro brilhante Gilson Dip matou a charada. Algo que eu já tinha cantado a bola aqui. Lembra a história de Bangu 8, que eu falei que ele ia sair de um edifício público para outro? Só que o outro não é tão legal como o Palácio do Planalto, especialmente o Palácio da Alvorada, sua piscina, que ele mentiu, que tinha desligado a aquecedora, a energia solar. Como esse homem é mentiroso, né? Mas pode terminar em Bangu 8. E o ministro de Gilson Dip acertou em cheio aqui. Algo que nós já cantamos a bola há mais de 2 semanas. Né? Não é verdade? Basta ver os vídeos. Então, isso que nós estamos... Ele não parou hoje. E aí resolveu, numa reunião patética, né, de empresários... Eu estou usando como fonte o estadão.com.br. O Bolsonaro, diz a manchete, convoca empresários a jogar pesado contra a Dória para evitar lockdown. Jogar pesado contra o Dória, contra o governador. Em reação, o governador afirma que o presidente, linha fina, né, despreza a vida, saia da bolha de ódio e comece a ser um líder se for capaz. E aí teve essa reunião do Bolsonaro, em videoconferência promovida pela Fiesp, e disse que é uma guerra. Passou pelo Dória e não tocou nem lateralmente sobre a possibilidade de lockdown. Será que ele concorda com o lockdown em São Paulo? Não é possível um negócio desse. Será que ele vê o que está acontecendo? Especialmente com os mais carentes? Será que ele não recebe vídeos de filas e filas e filas para receber uma cesta básica, coisa nesse sentido? Pessoas pegando cesta básica de igreja, o caramba 4? Você acha que as pessoas estão felizes em submeter a isso? Uma motivação política que tenta quebrar a economia para atingir o seu governo. Não. É uma luta que está sendo travada para salvar brasileiros e brasileiras.
É isso. E o senhor é o mandante da morte dessas pessoas, indiretamente. O senhor é responsável indireto pela morte de milhares de brasileiros. E vocês que acham que o lockdown é a solução, saiu inclusive um estudo hoje da Unicef falando que o lockdown vai ser responsável diretamente por 1,2 milhões de mortes infantis no mundo inteiro. Então, se ele é responsável pelas mortes do Covid, pela insistência dele em não ter uma paralisação radical dessa forma, ele quer uma paralisação, um isolamento vertical, vocês são diretamente responsáveis por esses 1,2 milhões de crianças que vão ficar desassistidas no mundo inteiro. Você acha que é justo isso? Esse tipo de ilação? Responsabilização? Que o senhor vai ser derrubado pelo STF é para tentar encobrir a sua responsabilidade, homem. Seja homem, né? Deixa de ser fraco e covarde. Faz uma medida provisória para segurar de possíveis ações da justiça. Isso vai ser derrubado. Inclusive pela razão dessa MP agora. Pelo que termina a Constituição, que o senhor odeia. E o senhor dizer isso aqui, nessa conferência, patética, inclusive que tinha um cara pelado no fundo, né? Isso aqui parece um hospício. Isso aqui não é um país mais. Isso aqui é um hospício de um cara pelado lá na videoconferência. É inacreditável. É inacreditável. E o cidadão convoca. Isso é crime contra a instituição. Ele está convocando as pessoas à desobediência, a atacar um poder legislativo estadual, o executivo estadual, perdão. Isso é... Não, isso se chama pressão. Chama-se pressão. Só isso. Crime. Crime contra a Constituição. E a Lei de Segurança Nacional também, 1983. Ele não para de cometer sucessivos crimes. E além disso, no episódio que envolve o ex-ministro Sérgio Moro, e eu listei aqui, naquela reunião, ele cometeu, no célebre reunião de 22 de abril, para o dia do descobrimento do Brasil, hein? O Brasil acho que foi redescoberto naquela trágica reunião que parecia coisa de botequim, né? De gente baixa, né? Só faltava jogar pinga pro santo, coisa vergonhosa. A gente foi governado 16 anos por gente, quer dizer, 16 não, 20, né? Colocando FHC e tal. Por gente, né, alta, no caso, né? Lula, FHC, Temer, Dilma, né? Maravilhoso, maravilhoso. Não falavam palavrões, etc e tal, tinha postura boa, né? Linda, maravilhosa e tal. E deu no que deu, né? Deu no que deu. Estamos ainda nadando na lama por conta justamente desses finos aí. Que nós não merecemos aquilo, né? Ele xingando o governador de São Paulo de bosta, chamando... Vai fazer o quê? Estrume, o do Rio de Janeiro, falando... Que você chamava também de coisa assim bem similar, quando você não era simpático a ele, porque ele era aliado ou alinhado com as ideias do Bolsonaro, né? Só a gente pegar uns vídeos bem antigos seus, logo do início do governo do Witzel, para ver o que você achava dele. Palavrões, o ministro da Educação falando que todos os ministros do Supremo, esses ministros aí, tem que prender todos, eles são... Não sabe disso. Ninguém sabe disso ainda. Mais um delírio. Por isso que eu digo que esses caras são delirantes. Eles saem fazendo afirmações que eles nem sabem, mas como se fosse a verdade, porque eles gozam da credibilidade que eles construíram ao longo da vida. E ele realmente tem bastante credibilidade. E isso é que me incomoda mais ainda. Filhas da puta, olha a linguagem, desculpe, mas é a linguagem. O da Relações Exteriores falando em comunavírus, a senhora Damares dizendo que tem que prender prefeitos e governadores, o presidente falando... Tá errado? Saiu uma operação hoje. Ele tá falando isso, ele já soube da operação que saiu hoje. Alguns ex-secretários de saúde do Rio de Janeiro que foram presos. Ela falou alguma mentira? Palavrões. Isso não é da nossa tradição. Você mais novo, não imagina que o Brasil foi assim, não. O Brasil é agora assim porque tem um criminoso, um marginal que está à margem da lei na presidência da República. Ele viola as leis. Hoje, quando ele conclama a rebelião de empresários contra a ação de um governo de Estado, que está baseado na Constituição Estadual, na Constituição Federal e no Código Penal, artigo 268, 269, ele comete crime e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eu queria saber da OAB, estadual, nacional, a Associação dos Advogados, da sociedade civil. Eu não sei, as pessoas assistem. Elas sabem do que eu estou falando é absolutamente correto. Eu não sei se eles têm medo. Têm medo do quê? Ou se são passivos, estão esperando, não sei, que algo aconteça naturalmente. E aí não acontece. Não acontece. Não acontece porque ele tem apoio popular grande ainda. O pessoal é aguerrido, vai pra rua, mesmo com Covid. Faz o seguinte, conclame então as pessoas que estão indignadas com ele para ir pra rua. Vê o que acontece. MBL tá aí. 25 postagens por dia, esculachando o presidente, não tem nem coragem de fazer uma manifestação, ainda coloca como desculpa o Covid, que não é responsável para fazer alguma coisa nesse sentido, mas tem diversas formas de fazer uma manifestação.
acho que eu vi um vídeo, sei lá, na Alemanha, alguma coisa nesse sentido, que fizeram uma manifestação que respeitava o perímetro, né, de 2 metros, sei lá, entre cada manifestante, inclusive ainda ocupava mais espaço, mas a questão é que eles não têm apoio nenhum. Não tem apoio nenhum. Só que eles vão repetindo a narrativa porque eles são gênios, na verdade, da comunicação, e eles sabem que uma hora emplaca. Só que a gente tem que refutar, rebater. Toda hora eu falo, assim como o hábito não faz o monge, a crise não faz o impeachment. É necessária uma ação. Bem, esse senhor nessa reunião da Fiesp fez toda essa palhaçada. E em relação à questão do Sérgio Moro, só naquela reunião eu anotei o número de crimes aqui. Falsidade ideológica, coação, advocacia administrativa. Coação. O chefe não pode mais contrariar o funcionário. Eu nunca vi isso. Corrupção passiva, obstrução da justiça, prevaricação, denunciação caluniosa, crime contra a honra. Só aí. Só aí. Só aí. Que junta o que foi falado dentro do seu delírio. Só aí. Na reunião e a ação anterior dele, pressionando então o ministro da Justiça. Olha o número de crimes. É só pegar o Código Penal. Isso nunca ocorreu. Os casos Collor e Dilma não tinham 1 crime, falsidade ideológica, 2 coação, 3... Não tinha nada. Só tinha e-mail de conta fantasma que o João Santana se comunicava com a Dilma. Isso delatado. E claro, foi engavetado. Ou tá, sei lá, aguardando alguma coisa, sei lá o que e tal. Quadrilhão já era. É impressionante como é que ele tem a cara de pau de cogitar a possibilidade de comparação entre essas duas coisas. Não tem menor cabimento. Advocacia administrativa, 4, obstrução da justiça, 5, corrupção passiva, 6, prevaricação, 7, denunciação caluniosa e 8, crime contra a honra. Só aí. Eles tinham isso? Não. Era só no motivo daquela reunião de 22 de abril e de dias anteriores a pressão para tirar o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Maurício Valeixo, e aí falsificaram o documento em 2 pontos. Dizendo que ele pediu para ser exonerado. Mentira, ele não pediu. A questão foi a seguinte: o Bolsonaro, isso confirmado no depoimento por escrito pelo Valeixo, transcrito, né, no caso. O Bolsonaro ligou para o Valeixo e perguntou: posso colocar pedido? Ele falou: posso, pode. E aí depois o Valeixo, no caso, falou que não, porque naquela altura não tinha mais como falar que não e tal, não sei o quê. Então deixa eu só entender o que eles estão querendo que a gente acredite. Eles estão querendo que a gente acredite que um dos maiores responsáveis pela Operação Lava Jato, que não se dobrou para nenhum bandido, criminoso, mafioso, poderoso político, poderoso empresarial, durante 4 anos, ele não poderia simplesmente falar para o Bolsonaro: não, Bolsonaro, acho que não, porque faz o seguinte, me exonera, e porque eu realmente não quero sair. Tem que ter muita boa vontade ou má vontade, né, no caso com o presidente, para acreditar numa história dessa. E tem a afirmação dele, Valeixo. Outra, não tinha assinatura do Sérgio Moro, foi falsificada. Não precisa... Essa história está mal contada ainda, mas eu espero ainda esclarecimento sobre isso. Mais, né? Precisa falar mais? Será? Não sei. Bem, e além disso, uma senhora aqui chamada Zambelli, é isso o nome dela? É Zambelli. Essa senhora agora foi depor... Como se ele não conhecesse. Diminuiu a mulher a troco de nada. Só vou dar um toque para ele, um toque nele. Assim, ela realmente entrou, né? Pequenininha e tal. A outra lá, Joyce, entrou cheia de pompa e tal. Realmente uma votação maciça e tal, não sei o que, não. Mas pelos atos, né, transcorridos da Joyce e da Zambelli, eu digo até o seguinte: a Zambelli vai sair com capital para ser senadora. E aí eu quero ver ele esquecer o nome dela. Estou usando como fonte o site de Veja. Por exemplo, eu votei na Mara Gabrilli, certo? Hoje em dia, se fosse Mara Gabrilli e Zambelli concorrendo para a mesma vaga de senador, eu votaria na Zambelli. Tranquilamente. Mensagens revelam que Zambelli é o nome dela. Mentiu em depoimento. Ela diz o site de Veja. E aí diz que essa senhora, ela teria dito: Bolsonaro vai cair se o senhor sair, disse a deputada Moro, na linha fina. Segundo novas mensagens reveladas nesta quinta. E ela prestou um depoimento nessa quarta-feira e negou que atuasse em nome de Jair Bolsonaro. Porém, contudo, todavia, mensagens do WhatsApp reveladas pela Globo News nessa quinta mostram o inverso. Portanto, ela mentiu. Puxa vida, hein? Porque nas mensagens ela usa expressões: a pedido do Planalto ou
E o PR é a abreviação de presidente, propôs o seguinte, e aí tem várias dessas mensagens, né? Em que ela diz que fala em nome do Planalto ou do PR, portanto mentiu. O ministro da Justiça, eu falei, ex-ministro, 22 anos de magistratura, especialista em direito penal, ele ia, nessa hora, com essa caterva, você acha que ele ia cometer algum equívoco jurídico? Bom, agora está defendendo o Moro, sendo que 6 meses atrás, com toda aquela história de vaza-jato e caramba não sei o quê, estava quase falando que ele tinha cometido crime. Como é que as coisas mudam, né, cara? Como é que as avaliações... Agora é o especialista intocável, etc e tal, só porque se virou contra o presidente. O que ele falou naquele dia às 11 da manhã, quando estava saindo, foi tudo pensado. E depois, quando ele coloca a armadilha, eu fui o primeiro a dizer, hein, que a questão da gravação dessa reunião era uma armadilha, né? E eu fui o primeiro aqui, foi no encontro, naquele dia mesmo, né? Matou a charada. A gravação é um instrumento, se alguém quiser agir, quiser cumprir a lei, né? Parece que não tem muita vontade. Ou cumprir a Constituição, é impeachment só com aquilo. E com o que ele fez anteriormente, eu só listei isso aqui, somente 8 crimes, pouca coisa. Bem, e aí, os senhores me desculpem hoje tanta coisa falando, mas eu tive de, agora, fui olhar aqui, li de manhãzinha, preocupado, o artigo do Antônio Hamilton Martins Mourão, né? Antônio Hamilton Martins Mourão, esse senhor, como é de conhecimento de todos, é o vice-presidente da República, é do PRTB, grande partido do Aerotrem, grande figura, saudades do Aerotrem, Levi Fidelis, estou com saudades dele. Bem, mas tem eleição aí, pode ser que ele apareça, a cada 2 anos é assim, né? Bem, o senhor Mourão fez um artigo, fiquei preocupadíssimo, né? Chama Limites e Responsabilidades. Vamos rapidamente historiar, né? Minha profissão é essa. Exército e política do Brasil não rima, nem no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. Esse é um problema. Durante o período do Império, a participação do Exército na política foi ou no Partido Liberal, estou me referindo ao Segundo Reinado especialmente, ou no Partido Conservador. Como instituição, não há participação do Exército. Ainda bem, 2/3 dos ministros ou do Exército, que era o ministro da Guerra, ou da Armada, que era chamada Marinha, foram civis. Inclusive, durante a Guerra do Paraguai, 1800, dezembro de 64, abril de 1870, né? Portanto, esse fenômeno é da República. A República é um golpe militar, 15 de novembro de 89. E aí começam os 2 primeiros presidentes, Deodoro e Floriano. Já tem golpe de Estado, em novembro de 1891, logo em seguida, né? E, inclusive, quando está sendo discutida a questão do impeachment, a lei do impeachment, que na verdade é promulgada no ano seguinte, 1892. E o Deodoro resolve mano militar e fechar o Congresso, impõe uma ditadura, dura cerca de 20 dias, há um contragolpe pela Marinha, ele é obrigado a renunciar e o Floriano, vice-presidente, assume. Bem, a partir daí nós temos muitas intervenções militares ao longo da história, né? Ainda passando para o século, sim, podia passar pelo atentado que tenta matar o Prudente de Moraes a 5 de novembro de 1897, que morre o Marechal Bittencourt, ministro da Guerra, protegendo heroicamente, vale lembrar, o presidente Prudente de Moraes, né? E no século XX, na República, na Primeira República ou República Velha, as rebeliões sedentistas, depois de 1930, aí uma sucessão de intervenções militares, 32, 35, 37, 38, momentos em que tem a presença do Exército, né? 45, 54, 2 vezes 55, a crise de 61. Posso depois ir nos cursos lá do www.cursos.com.br, vai ter lá na frente, ele vai demorar um pouco, porque muito trabalho, porque aqui não tem Mandrião estava no Palácio do Planalto, para um dia chegar e apresentar para vocês essa visão geral da história do Brasil, né? Mas a presença do Exército na política foi total na República, até 1985. O processo da democratização, o Exército ficou nas suas funções institucionais, especialmente 3 anos depois, quando é promulgada isso daqui, que é fundamental, né? Que é a Carta em 1988, né? E até então desapareceu, até 2018 ninguém falava de Exército. O Bolsonaro assumiu em 2019 e trouxe o Exército para o primeiro plano da cena política. Não, a gente já está falando do Exército já desde 2014, 2015, quando a gente viu que o buraco já estava muito lá embaixo e que a bandidagem estava quase irreversível. E foi quase reversível. Exército, né? Isso é muito ruim, porque em todas as décadas anteriores que eu me referi, até 1889, fez mal ao Exército, né? A política, os quartéis eram partidos políticos, né? Havia o oportunismo a todo momento, as ditaduras, né? Isso corrompeu o Exército na questão militar, na formação. Basta ver a dificuldade que foi para organizar a Força Expedicionária Brasileira, leia a literatura sobre a Sul, a dificuldade naquele momento. Por quê? Porque o Exército fazia política e não tratava da questão do seu papel constitucional, até finalmente formar. E eu sempre lembro o papel heróico dos pracinhas da FEB em 44, 45 na Península da Itália. Bem, o que interessa é que isso misturou as coisas, né? E foi ruim para o país e para a corporação. Porém, a coisa mudou em 85. E foi muito bom para os dois, para o Brasil e para a corporação. E ninguém lembrava mais sequer o nome de qualquer general. Especialmente a partir de 1990. Foi muito bom. A partir de 85, né, 88, 89, o Brasil foi uma maravilha. Se pegar esse período dos 30 anos e comparar com praticamente qualquer período antes de 85, 88, vai ver que foi um dos piores períodos do Brasil. Ele mesmo acabou de listar aqui, logo no início, o PIB por décadas foi um dos piores períodos do Brasil. E aí ele tem a cara de pau analítica de afirmar o contrário, que foi benéfico o Exército não se misturar mais. A posse a 15 de março do Fernando Collor na presidência. Quem quer lembrar? Agora, nós sabemos já um monte de nomes de generais. Isso é bom? Não.
Não é nem para o Exército nem para o Brasil. Péssimo, para os dois. E o artigo do senhor Mourão, eu fui ler e fiquei muito preocupado. Ele faz uma série de considerações e diz o seguinte, parece mal, nenhum país, ele está se referindo à questão do conflito, que nós estamos vendo o conflito, né, nessa sociedade. Diz ele, Jornal de São Paulo, página 2, tá? Parece mal, nenhum país do mundo tem uma solução imediata, cada qual procura enfrentá-la de acordo com a sua realidade. Aí ele fala que um estrago, essa questão das raias, da insensatez e tal. Ele vai, segundo ele, resumir em 4 pontos. O primeiro, ele culpa essa questão do conflito à imprensa. Olha o que ele escreve, o general Mourão. Exatamente o que eu estava falando no início. Olha o que ele escreve. A imprensa, grande instituição de opinião, precisa rever seus procedimentos nessa calamidade que vivemos. Opiniões distintas, contrárias e favoráveis ao governo, tanto sobre o isolamento como a retomada da economia, enfim, sobre o enfrentamento da crise, devem ter o mesmo espaço nos principais veículos de comunicação. Sem isso, teremos discreta reação, deteriorando-se o ambiente da convivência e tolerância que deve vigorar numa democracia. O que você entende? Que ele quer censurar a imprensa. Porque ele... Não, ele não quer censurar a imprensa, ele está dando um toque nos leitores do Estadão e na própria imprensa de, vamos dar uma olhada nas coisas com mais objetividade, ao invés de querer atacar 100% do tempo, mesmo nas vezes que não tem razão, porque aí vocês perdem a credibilidade. É isso que ele está fazendo. Para ter, sim, uma imprensa saudável, não esse partido oposição da imprensa. Querem dirigir como ela deve fazer. Deve fazer a favor e contra. Ah, general, alto lá. O senhor me parece muito mais racional do que o capitão. Isso é inegável. O senhor estudou mais. Também é inegável. Né? Agora, o senhor não pode afirmar isso tranquilamente. Isso está errado. Né? Ou seja, a imprensa está cumprindo seu papel e graças a ela que a população está sendo... Eu acho que não. E aí? Formada da maior tragédia sanitária da história do Brasil. Porque se fosse através das fontes oficiais, nós estaríamos vezes 3, 4, 5, 6 vezes o número de mortos. Graças à imprensa e graças a isso. Porque o que o senhor está falando viola isso. Tá? O senhor sabe, né? O senhor leu, o senhor é uma pessoa estudada, diferente. Ele não falou isso. Você que delirou achando que ele falou. Do Mandrião, né? Portanto, vamos lá. Né? Então o senhor está propondo censura. O que é isso? E será que não tem as 2 opiniões? Como não? Não tem canais de televisão que estão a serviço do governo. No mínimo 3. No mínimo 3, 4, na verdade. Né? Tem coisas que são vergonhosas. Né? Então você não pode dizer isso que a imprensa está contra o governo mal informado. Ao contrário. Graças à imprensa livre e graças à Constituição de 1988 que o Brasil está sendo informado. O senhor diz em seguida, o segundo ponto é a degradação política. E aí, o senhor diz, por que deveria usá-la de maneira... Essa eu quero ouvir. Responsável, governadores, magistrados e legisladores. Que esquecem que o Brasil, de acordo com o senhor, não é uma confederação, mas uma federação. O senhor está atacando, portanto, os governadores, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Isso é grave. Aí o senhor parece que assumindo a vestimenta do capitão. Isso é perigoso. Fiquei preocupado. Só que como o senhor leu mais, é mais inteligente, culto, inegável, o senhor vai citar os Estados Unidos, até o federalista. E aí resolve citar para... Bom, então, já que ele não concordou com isso, então na avaliação do Vila é o seguinte: os governadores, especialmente Dória e Witzel, não estão fazendo nenhum gesto de ataque ao governo, né? Estão sendo todos, né, estadistas, republicanos, das melhores das intenções, né? Não querem, sem nenhuma pretensão política, desgaste, nada. É isso que ele acha. Tá certo. Legisladores também. A maioria ali, ou quase metade, eu não sei exatamente qual é a proporção agora que tem, porque muita gente foi chutada do Congresso, envolvida nas investigações da Lava Jato, também todo mundo tranquilo ali, liberando dinheiro a rodo para os estados, porque é ano de eleição, todo mundo tranquilo, só o presidente é que é o idiota que está indo contra todo mundo porque ele gosta de brigar e porque é um tosco, etc e tal, certo? Tá certo. Forçar o seu argumento, o Amaro Cavalcante sobre a questão da autonomia dos estados. Aí o senhor desconhece, com todo o respeito ao senhor, quem é Amaro Cavalcante, né? E um momento histórico. Então vamos explicar. A primeira citação do federalista está errada, mas não vamos entrar nessa discussão. Só explicar ao senhor, com todo o respeito, o Amaro Cavalcante, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal até hoje, o único que fez o bacharelado fora do Brasil é o Amaro Cavalcante. Então, primeira informação que o senhor desconhece. Segundo, ele está se referindo no livro O Regime Federativo da República Brasileira, que o senhor cita, de 1899, à Constituição de 1891, que não é essa, de 88. E a de 1891 dava enorme autonomia aos estados. É isso que ele está se referindo. É isso que ele está se referindo. A Constituição de 1891. E, em particular, a citação que o senhor faz, sabe a que estado ele está se referindo? Ao Rio Grande do Sul. E sabe a quem? A Constituição Castilhista. Sabe quando ela foi promulgada? 14 de julho de 1891. E por quê? Durante toda a Primeira República, o senhor deve ter conhecimento disso, porque o senhor é uma pessoa mais letrada, né? Pelo que eu acompanho. Havia sempre, o Rui Barbosa, por exemplo, fez inúmeras críticas à Constituição Gaúcha, porque os estados, cada um tinha a sua própria Constituição, e a Constituição do Rio Grande do Sul era fortemente influenciada pelo positivismo, né? Era uma Constituição contista.
E isso vai influenciar o castilhismo depois da presença de Vargas na cena nacional, especialmente a partir de 1930, quando assume o governo provisório, né? Então a questão não se coloca aí. O Amaro Cavalcante e o seu setor depois Hamilton, a questão dos federalistas, primeiro não tem nada a ver em relação aos Estados Unidos. Está tudo errado o que o senhor diz. Segundo o Amaro Cavalcante, com todo respeito, ele está se referindo a uma outra Constituição que tem uma outra estrutura de Estado, né? São os Estados Unidos do Brasil, que é a dominação que o Brasil adota a partir da Constituição de 1891. Na verdade, a partir do decreto número 1 do governo provisório, de 15 de novembro de 1889. Portanto, o senhor está dando uma legitimidade histórica a uma afirmação do senhor que ataca os governadores, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Não só o ataque é indevido, como a sustentação é totalmente equivocada. Terceiro. Ataque indevido. Falou com todas as letras. É inacreditável isso. É inacreditável isso. Ex-secretário do Witzel preso hoje. Ninguém fala nada a respeito. Só saiu um antagonista. Passou, inclusive, essa live inteira sem tocar nesse assunto. Olha o nível de comprometimento intelectual. O senhor faz referência, o senhor divide assim. O senhor fala da. Volta ao federal, a questão dos federalistas, o Madison, está errado, viu? O senhor precisa ler melhor sobre isso, podemos um dia até conversar. O terceiro, que com o senhor é possível conversar. A usurpação das prerrogativas do Poder Executivo. Não há nenhuma usurpação em todas as medidas adotadas pelos governadores, né, pelo Congresso Nacional, pelo Supremo, de prerrogativas do Executivo. O senhor tá? Não, imagina. 2 semanas atrás, simplesmente barrou a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Redondamente errado. O senhor devia não tentar usar o Madison, grande, todo mundo conhece, quem é da área de ciência política, de história política, mas usar a Constituição. Da onde o senhor tira que é uma usurpação do Executivo? Me acha aqui, eu duvido. Né? Vamos conversar. O senhor está totalmente errado. Quarto, o senhor ataca, o quarto ponto, e diz que é um prejuízo à imagem estrangeira. O Marco Aurélio Melo falou claramente que foi uma interferência indevida. Só ali já tem divergência. Internacional do Brasil, o que os ministros das Relações Exteriores fizeram, aquele documento que eu citei aqui, né, muito preocupados com os rumos do Itamaraty. Pelo contrário, o que mancha a imagem do Brasil não é aquele documento eleva a imagem. O que mancha é a ação irresponsável do criminoso Jair Bolsonaro, né, que deixa destruir a floresta amazônica, que é conivente com grileiros, né, que é conivente. Cara, incrível, incrível. Incrível ele propagar esse tipo de narrativa. Incrível. Não tem nem o que comentar sobre isso. Essa tragédia sanitária que está ocorrendo, que transformou o Brasil num estado pária. Então, o senhor, portanto, nos 4 pontos, o que o senhor falou, nos 4 pontos errados. Em relação à imprensa, o senhor errou redondamente, o ataque aos governadores, ao Congresso e ao STF, idem, a usurpação das prerrogativas do Executivo, idem, está totalmente errado, e o prejuízo à imagem do senhor, o prejuízo é dado pelo criminoso, pelo marginal, que está... Não é. É dado pela aliança jornalística nacional e internacional, que propaga mentira atrás de mentira. Pelo criminoso, pelo marginal, que está à margem da lei, ser criminoso porque é contra o Código Penal, contra a Constituição, que é o Jair Bolsonaro. Né? E que o senhor sabe muito bem, pelos contatos que teve com ele, tenho absoluta certeza que ele é um ignorante, um mandrião, um despreparado. Né? E pior, é traidor da pátria também. E o senhor sabe que ele é, né? Ele viola a lei de segurança nacional. Basta ver o que era a palhaçada que ele fez com a bandeira norte-americana. O senhor tem consciência disso, tenho certeza. E aí o senhor fala no final de medidas de isolamento que ameaçam o sistema produtivo. Não. O senhor tem de entender que as medidas de isolamento, elas são, o que está ameaçando a economia, não são as medidas de isolamento, é o Covid-19. Com todo respeito ao senhor, porque com o senhor dá para conversar agora. Em resumo, isso daqui é programa presidencial, hein? É programa presidencial. O que o senhor está lançando é a sua plataforma. Eu entendi, e aí é entendimento meu, evidente, é que o senhor está se lançando candidato à sucessão agora de Jair Bolsonaro. Ou seja, o senhor está entendendo que o impeachment, e aí nós podemos concordar, é condição sine qua non para a sobrevivência do nosso país. Se nós estivermos nesse campo, eu acho que aí nós concordamos. Há um suicídio numa nação. Se não fazermos nada, Jair Bolsonaro vai destruir o Brasil. Então é necessário fazer algo. E algo com a Constituição, que é o impeachment. Já que ele, não sei se renuncia, ele é um homem fraco, vai se pressionar, ele renuncia na hora, né? A gente percebe, né? Mas deixa isso de lado. Vamos usar o crime de responsabilidade da infração penal comum, que é o impedimento. E aí fazer isso, aí assumirá de acordo com a Constituição, porque não é ser favorável contra o senhor, é cumprir a Constituição. Eu não tenho nada contra nem a favor, a princípio. É o cumprimento da Constituição. Agora, claro que, com isso que o senhor falou aqui, se o senhor assumir a presidência, é preocupante. Porque, de um lado, o senhor busca um autoritarismo racionalizar, a razão está aqui presente. Aqui não é o irracionalismo bolsonarista. Isso eu fico muito preocupado. É necessário rever. Espero que o senhor tenha espírito democrático para poder discutir essas questões. Peço desculpa a todos vocês pela longa exposição. Se deixar, eu ficava falando 3 horas aqui. Hoje acho que foi a live mais longa dos últimos tempos. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Bom, é basicamente o que eu esperava mesmo, né? Uma catarse delirante e vamos que vamos.